de aspectos que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, diz que porque nós estamos nos relacionando com um Deus que é soberano, porque nós estamos nos relacionando com um Deus que é santo e precisamos da santidade para termos intimidade com Ele, Ele vai ensinar algumas coisas que nós devemos definitivamente abandonar ou nos livrar em caráter definitivo. Dentre algumas coisas que já vimos, a última delas que ele fala no versículo 1 é a maledicência. Ou, em outras palavras, a palavra que aparece aí é uma palavra grega específica que significa ter a língua fora da boca. É aquela pessoa que ela gosta maliciosamente de fazer certos comentários. Maledicência significa falar mal dos outros. Olha, não é que eu queira falar não, mas olha, aquela pessoa é assim, é assada, e toda essa informação que vem não é informação construtiva, é informação destrutiva, é tentando destruir a figura da outra pessoa. Esse é um problema muito sério, por quê? Porque quando nós fazemos isto, nós não percebemos que, na verdade, nós estamos falando contra o Criador desta pessoa. Por isso que maledicência é uma questão de caráter, é uma questão de estrutura interna da pessoa, é uma questão de autocontrole. Maledicência significa não espalhar calúnias, não espalhar coisas que, embora até possam ser verdade, na maioria das vezes não são, mas até pode ser verdade, mas não traz aspectos construtivos para a pessoa. Por isso que maledicência vem no final de todos os outros. Então, relendo 1 de Pedro 2, versículo 1, nós vamos perceber o seguinte, diz: abandonando toda malícia e todo engano e hipocrisias e inveja e toda maledicência. Veja que não é à toa que Pedro coloca a maledicência como último aspecto, porque para a maledicência está enraizado em nós, a malícia está enraizado em nós, o engano está enraizado em nós, a hipocrisia está enraizado em nós, a inveja. É uma consequência também das outras coisas que nós ainda não abandonamos. Ora, essa ideia de maledicência carrega consigo uma segunda intenção. É denegrir a outra pessoa. É fazer com que o meu ouvinte, ele acredite naquilo que eu estou dizendo para afastar da convivência de quem eu estou falando. E aqui vem um aspecto interessante. A maledicência não é só em relação àquele que fala, mas é também àquele que se dispõe a ouvir aquilo que o outro está dizendo. Porque nesse sentido, a maledicência tem dois momentos. Se eu estou fazendo calúnia, é porque tem alguém ouvindo. E se eu estou ouvindo maledicência. Então, se alguém vem falar, pode parar. Pode parar porque eu não aceito esse tipo de conversa. Esse aí, se você acha, o que você acha, não quero saber, fica com você. Mas na medida em que eu ouço a calúnia, eu ouço esse falar mal, eu estou contribuindo para uma disseminação. E o que é pior, muitas vezes eu me torno reprodutor disto. Numa linguagem mais aberta hoje, mais apropriada, nós estamos falando de fake news. Muitas vezes ouvimos e nos dispomos ali no celular a ficar ouvindo essas coisas, e mais do que isso, nós clicamos e replicamos isso, não sei para quantas pessoas.
Este é um dos instrumentos mais utilizados hoje para efeito de maledicência. Mas também tem um aspecto muito sério. Muitas vezes, quando eu falo mal de uma pessoa, eu estou falando mal daquele que o constituiu. E aqui eu estou falando em termos de autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus. Quando eu falo mal de uma autoridade, eu estou falando mal daquele que colocou essa pessoa nessa condição de autoridade. Isso em todos os sentidos, desde os sentidos de autoridade familiar, autoridade de trabalho, autoridade de governo. É uma questão que a gente precisa levar em sério. Por quê? Porque nós não estamos acreditando que Deus seja suficientemente consciente e saiba o que está fazendo para colocar determinada autoridade sobre nós. Por isso é que, ainda na carta de Pedro, nós vamos encontrar que todo aquele que está vivendo em sociedade, ele deve estar atento à autoridade, mas deve entender que aquela autoridade foi colocada por Deus ali para o nosso bem e para o nosso mal. Então, falar mal, ter a língua fora da boca, é uma coisa que nós precisamos controlar. Porque aquele que controla a língua, controla todo o restante do corpo e todo o restante da história. Que desafio fantástico para nós. Mas se queremos ter relacionamento com o santo, que é santo, nós devemos ser santos também. E parte dessa santidade é não ter a língua fora da boca para falar mal dos outros.